Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos a professora Bárbara Klimiuk, da Nova Acrópole de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Danilo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, o tema será ecologia humana. E, claro, ressaltamos sempre que a ideia não é esgotar o tema e nem tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas dialogarmos, conversarmos e refletirmos sobre o que de melhor pudermos através da filosofia maneira clássica e extrair aquilo que de melhor pudermos também para as nossas vidas de maneira prática e útil. Bom, Bárbara, para começar, eu gostaria que você falasse então sobre o que é a ecologia humana, uma vez que nós entendemos bem objetivamente que no mundo moderno muito se fala sobre a ecologia da natureza, naturalmente, pode parecer uma redundância, mas não é, e sobre os cuidados com a natureza. Então, é um tema instigante. Eu gostaria que você fizesse uma síntese para nós como a filosofia enxerga esse aspecto e o que é a ecologia humana para a filosofia. Sabe, Danilo, primeiro eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de conversar aqui para trazer ideias que vivem dentro de mim mesma e que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Isso me parece já um ato ecológico humano. Me parece que a condição humana, no que a gente chama a natureza, tem muita relação com o ser humano faz parte da natureza. E o ser humano tem capacidades na sua condição humana que o ajudam a estar com a natureza, em viver integrado. Existe um texto do professor Jorge Ângelo Braga que tem por título Preservar a pureza na natureza e no ser humano. Nesse texto nós vamos encontrar a ideia de que, além do que nós estamos mais acostumados, que é pensar em deixar o nosso ambiente natural descontaminado, belo e limpo, Jorge Ângelo Braga também vai desenvolver a ideia de nós termos o ser humano descontaminado, belo e limpo. Quando eu penso a respeito disso, eu penso na vida humana, na vida psicológica, na vida mental, na vida das ideias, na vida dos desejos, das ambições, dos propósitos humanos. E aí, necessariamente, eu também penso em: será que o ser humano efetivamente se conhece para poder trabalhar em si uma descontaminação? Uma descontaminação do seu mental, uma descontaminação das suas emoções, porque todos nós sabemos que nós podemos ter emoções belas, claras, que promovem a compreensão, o entendimento, a amizade, a união, ou nós podemos ter emoções que acabam gerando o que nós vamos dizer uma intoxicação em nós e também à nossa volta. Eventualmente a gente entra em ambientes e diz assim: nossa, como eu me sinto bem. E em outros momentos nós vamos entrar em ambientes e vamos sentir carga, vamos sentir tensão, vamos nos sentir menos acolhidos. E aqui eu poderia dizer que nós estamos, então, em relação do ser humano, a condição emocional interna do ser humano, e a expressão disso no ambiente propriamente dito onde existimos. E aqui é a primeira coisa que eu enxergo de forma importante na temática ecologia humana. Aquilo que nós cultivarmos dentro de nós vai impactar os nossos ambientes e nós seremos responsáveis pela qualidade de pureza, de integridade, de capacidades para que ali naquele ambiente se manifestem valores humanos
ou nós também, de acordo ao que cultivarmos dentro de nós, poderemos criar ambientes onde nós vamos ver violência, discórdia, separatividade. Então, quando eu começo a falar ecologia humana, a primeira ideia que me surge é que nós estamos compondo a natureza. O ser humano faz parte da natureza. E a ação humana vai colaborar para que o ambiente se torne mais agradável ou menos agradável. É aqui que eu encaixo a ideia de ecologia humana, Danilo. Agora eu gostaria que você falasse então o que é ecologia, segundo a filosofia, para a gente entender o que ela significa e a relação dela com a ecologia humana. Enquanto você falava, Bárbara, me veio a reflexão na cabeça, justamente nesse sentido de que você falou de ambientes limpos. A gente imagina muito a ecologia como um aspecto só físico, né? É como se a gente imaginasse uma pessoa que entra com os pés sujos num local e não limpa, ela vai sujar o ambiente todo, isso é óbvio. Só que a gente não imagina que se eu entro num ambiente também com emoções negativas a respeito daquela pessoa que eu estou indo visitar, ou até mesmo entrando na minha casa com emoções ruins do dia de trabalho, com pensamentos ruins em relação às pessoas que eu convivi ou convivo naquele recinto, então tudo isso pode também sujar um ambiente. Uhum. Sabe, Danilo, existiram filósofos que são pré-socráticos. Aí a gente está falando de séculos antes de Cristo lá na Grécia, e eles eram considerados naturalistas. Eles entendiam a natureza como uma coisa só, desde o cosmos até a vida de cada ser humano, uma unidade, um conjunto. Quando eu penso em ecologia, eu penso nessa compreensão pré-socrática. É um grande sistema vivo, tanto é que recebe o nome de universo. É um grande sistema vivo e dentro desse grande sistema vivo existem milhares de outros sistemas vivos e um desses é o humano. Então, recentemente, Fritjof Capra escreveu um livro que chama Teia da Vida, aonde ele volta a lançar a relação ecológica, que é uma relação entre todos os componentes que constituem aquele universo. E aí me ocorre comentar uma outra coisa. Também da Grécia a gente vai aprender que existe a ideia do macrocosmos, que é essa grande natureza, e existe a ideia do microcosmos, que é o ser humano. Só que aí a gente também vai aprender que o ser humano também é constituído pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual, pelo físico e pelo energético. E aqui vem uma outra chave para a ecologia humana. A integração harmônica entre todas essas questões que compõem o ser humano também gera a possibilidade de eu ter um posicionamento integrado. Então, posicionamento ecológico é sentir-se parte, é sentir-se integrado, é reconhecer a si mesmo, mas tudo o que existe ao seu entorno. E eu diria que além de reconhecer, é dignificar, é tratar com respeito, é ver a nobreza da vida. Tudo isso a mim inspira a ideia ecológica, reconhecer o valor e a nobreza da vida e trabalhar para que essa vida se expresse da forma mais bela e plena. Também a vida humana. Sabe, Danilo, de vez em quando eu paro para pensar quantos de nós estamos fazendo campanhas para preservar a vida do ser humano, na dignidade humana, na grandeza e beleza humana. E isso me faz lembrar do fator educação, porque o fator educação é aquilo que nós podemos auxiliar ao ser humano a se expressar da sua forma mais plena. Então, quando tu me perguntas o que é ecologia, eu vou te dizer, ecologia é a compreensão da vida e suas relações entre todos os componentes desse grande conjunto que nós vamos dizer vida, que seja vida humana, vida do planeta, vida de uma floresta, vida de uma cidade. E quais são as leis dessa vida? O que tornaria essa vida mais plena, mais harmônica, mais bela, mais estética? O que é o melhor para nós vivermos, tanto individual
quanto coletivamente. Tudo isso é ecologia. E tudo isso também envolve a ideia de amor. Me parece que pensar ecologia sem pensar amor é algo que precisa ser reavaliado. É bom a gente refletir sobre isso justamente porque nós nos sentimos fora do contexto da natureza no mundo de hoje. E nós temos o hábito, muitas das vezes, inclusive eu até procuro me observar muito, aliás, eu procuro me observar muito para que eu não faça, para que eu não haja dessa maneira, no sentido de que as pessoas estão contaminadas, o ser humano está contaminado, os outros estão contaminados. Nós, seres humanos, de certa maneira, temos cedido a isso e temos que trabalhar para não ceder a essa contaminação, não é? Ou seja, a essa sujeira da nossa natureza humana. Como eu cuido de mim como ser humano, como eu cuido da minha natureza interior e como eu interajo com a natureza interna, a natureza externa, melhor dizendo. Porque é muito fácil você, por exemplo, cuidar só de uma planta, porque ela não vai discutir com você, ela não vai te questionar sobre as suas atitudes, enfim, ou cuidar só dos animais. Eles são importantes, mas a gente esquece que o fundamental, ou que algo muito importante seria tomar consciência da nossa condição e da nossa dignidade humana e dignificar tudo que está fora de nós também. Isso é um processo que a gente tem perdido, que nós, seres humanos, porque como Jung costuma dizer, né, quando há algum problema no mundo ou com a sociedade, há algo acontecendo comigo também. Isso implica um senso de responsabilidade e não de dizer que o governo X ou a sociedade X está ruim, não. É uma questão humana. Então eu gostaria que você falasse desse processo de egoísmo que a gente tem caído, porque o nosso cuidado com a natureza, ele pressupõe um interesse, muitas das vezes, por trás. A primeira coisa que me ocorre é que existe uma caminhada do pensamento humano. Sabe, me toca profundamente uma frase que diz assim: para a condição humana, o mundo é mental. O que o ser humano pensa a partir de como ele vê o mundo, como ele vê as relações, acaba estabelecendo a realidade que ele cria. Olhando a história da filosofia, a gente vai perceber que a filosofia tem se modificado ao longo do tempo e que isso tem acompanhado algumas mudanças de visão de mundo. Eu citei agora há pouco os pré-socráticos, que tinham uma visão de mundo unida, integrada, relacionada. O tempo passou e essa visão de mundo foi se transformando. A forma que o ser humano adota de enxergar as coisas no mundo é separada. Então, a gente foi separando a nós dos demais, foi tornando a vida um padrão de não relação. A gente pode até falar dessa ideia relações humanas, e a gente vai assistir que eventualmente até as relações humanas se tornaram difíceis. Eu te diria que não é só a gente separado da natureza enquanto ecossistema, ou a gente separado do cosmos, da admiração da vida celeste. Eu te diria que eventualmente é a gente separado um do outro e pode correr o risco de a gente afastar-se da gente mesmo. O famoso conhece-te da filosofia pode ser abandonado e esquecido. Me faz lembrar a proposta platônica de que o processo de busca da sabedoria não é a gente colocar algo a mais para dentro de nós, é a gente retirar aquilo que nos atrapalha de ver a verdade, de ver o belo, de ver a unidade dentro de nós. Por isso, o argumento platônico é de lembrança. E isso me faz pensar naquela ideia que eu citei primeiro, de Jorge Ângelo Livraga, que é preservar a pureza, tirar o que atrapalha, tirar equívocos culturais, rever nossas visões de mundo. Talvez, se a gente fizesse o exercício de observar outro ser humano, observar a gente mesmo, observar uma planta, observar um animal, observar o céu e se dar o direito de ter verdadeira atenção, 1 minuto, 2 minutos, de estar ali
e de olhar a natureza e, quem sabe, com isso nós fôssemos cultivando em nós um retorno a esse sentimento de unidade, a esse sentimento de integração. Sabe que os budistas argumentam que a atenção é um veículo de sabedoria, de saber se presente do mundo, de poder se organizar dentro do mundo, de poder observar a adequação ou a inadequação dos acontecimentos, e talvez isso nos ajudasse nisso que tu está me dizendo, aí a gente ir trocando o padrão de separatividade por um padrão de reunião. E aqui me faz pensar em outra coisa, Danilo, yoga. Yoga é reunir, é integrar, é a gente resgatar o sentimento de que não está sozinho no mundo e que faz parte. A gente é parte dessa natureza maravilhosa e nós somos parte da natureza maravilhosa, então nós podemos ser maravilhosos também. E não no sentido egocêntrico, mas no sentido de dignidade do valor humano, da condição humana e da participação humana nesse projeto lindo, cósmico, maravilhoso, que é essa natureza que se apresenta para nós todos os dias, para falar conosco de beleza, de ritmo, de vida, de mistério. Somos humanos e estamos dentro desse grande ser que é a natureza. E essa separação, então, Bárbara, dá para presumir que é uma falta de ecologia. Sim, essa separação é a ausência da vivência dessa sabedoria. Logia, sabedoria e de ecossistema, de organização, de sistema vivo, de coisa integrada, de coisa correspondente, tudo está em relação com tudo. Sabe que modernamente houve um cientista chamado Lovelock. E Lovelock lança uma teoria que ele chama Gaia. Olha que surpreendente. No século XX, um cientista fala a Terra é viva e ele lança a teoria Gaia. A Gaia é da mitologia grega, Gaia é a vida, Gaia são as relações, Gaia é a ecologia. Ecologia é uma forma de pensamento e de visão de mundo. Integrado, colaborativo, solidário, aonde a qualidade de vida do humano reflete na qualidade de vida do vegetal, que reflete na qualidade de vida do mineral, que reflete na qualidade de vida do planeta. E não tem separatividade, a separatividade é uma ilusão. E é uma ilusão por nossas escolhas culturais, nossos modelos sociais, e a gente pode mudar isso. Isso me encanta na condição humana. A partir do ser humano compreender coisas, ele pode mudar a realidade. Nada está definitivo e nada está pronto. A gente pode sempre reconstruir. Isso me faz lembrar daquilo que a gente aprende na filosofia indiana, que é Maya, que a gente pode se equivocar chamando de ilusão, mas Maya é a mãe natureza nos convidando a compreendê-la e a viver com ela. São ideias incríveis que a gente resgata, incríveis e práticas, porque da forma que eu vejo o mundo eu me relaciono com ele e eu posso mudar a realidade. Então todos nós podemos ser ecológicos. Bom, Bárbara, para terminarmos então esse nosso podcast, aliás, essa nossa conversa filosófica, melhor dizendo, eu gostaria que você fizesse então uma síntese, deixasse a sua mensagem final sobre a importância da filosofia e de uma ecologia humana, de uma ecologia consciente, para que nós consigamos de alguma maneira limpar o mundo, ou seja, limpar a nós seres humanos e também deixar o mundo um pouco melhor do que ele está, como diria o professor Jorge Livraga. Eu gostaria que você deixasse então as suas considerações em base a isso que eu acabei de colocar. Filosofia, para mim, significa um caminho de conhecimento da minha verdade, de quem eu sou de verdade. E da possibilidade de, a partir daí, eu ver o que as coisas são à minha volta, da forma mais pura e menos infiltrada, ou por notícias, ou por manipulações, ou por enganos, ou por interesses egoístas.
Filosofia é como se fosse um despertar. O ser humano desperto, ele vê, ele ouve, ele pode escolher, ele pode priorizar, ele pode organizar. Então, qual é o papel da filosofia e principalmente da filosofia à maneira clássica? Porque a filosofia à maneira clássica, ela nos convida a viver aquilo que compreendemos, a fazer um laboratório de trazer para o nosso comportamento aquilo que na nossa mente vai fazendo sentido, que vai se tornando uma compreensão, uma visão de mundo, uma convicção. Isso pode nos ajudar a ter responsabilidade para fazer disso algo real e, finalmente, com perseverança, com ritmo e tornando a nossa vida exatamente aquilo que dentro de nós se expressa como sábio, verdadeiro, bom e belo. Eu te diria que filosofia está para a condição humana tanto quanto o ar que respiramos todos os dias. E eu te diria que para a gente conseguir construir uma vida assim, com sabedoria, solar, com limpeza, com ecologia, nós necessitamos filosofia. E não para alguns, mas todo ser humano. Assim como o ser humano necessita do ar para viver, a mente e as emoções humanas precisam da filosofia para poder se tornar claras e para a gente fazer as melhores escolhas nesse planeta enquanto estivermos por aqui, porque é o nosso momento de poder agir. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço à professora Bárbara Klimiuk. Bárbara, seja muito bem-vinda e volte sempre. Com certeza, muito obrigada. Bem, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Liszt e chama-se Un Sospiro.